Com a perca dos pais, numa infância bem difícil e uma personalidade um pouco agressiva, lá estava Adonis, preso em um internato para menores. Porém, para sua sorte, ele foi acolhido por uma doce senhora, que cuidou dele e agora é como se fosse sua mãe. Ele se transformou em um homem bem-sucedido, com um bom emprego, uma ótima casa e uma vida bem interessante. Mas mesmo assim, ainda não era o suficiente para ele, pois a sua paixão por lutas era mais forte. Ele então decide largar seu emprego. Quando chega em casa, ele tenta falar para sua mãe o que tinha feito, mas não consegue. No dia seguinte, chegando em uma academia de luta, ele conversa com um dos responsáveis, pois aparentemente ele queria um treinador, mas ele não é aceito. Então ele sobe no ringue e tenta mostrar para o treinador que ele deveria ser treinado. A partir daí, ele resolve apostar seu carro e ganha quem conseguisse acertá-lo. O primeiro oponente foi muito fácil, mas o segundo não era bem o que ele esperava e acabou se dando mal. Agora, sem carro e machucado, ele volta para casa e diz para sua mãe que tinha largado o emprego e que agora iria lutar em tempo integral. Sua mãe fica preocupada, pois ela não apoia sua ideia e diz que se fosse para viver nos rings, não precisaria mais procurá-la. No dia seguinte, ele vai até um restaurante, buscando encontrar o dono, que seria um grande lutador aposentado, que se chamava Rocky Balboa. Conversando com Rocky, Donnie diz que queria ser treinado por ele, mas Rocky fala que está aposentado e não tem mais vontade de fazer nada que envolva lutas. Rocky descobre que Donnie é filho do Apollo Creed e fica sem acreditar, pois não sabia que ele tinha um filho. Porém, mesmo depois de muita conversa, Donnie não consegue fazer com que Rocky aceite treiná-lo e então vai embora. Em sua nova casa, ele estava tentando dormir, mas havia um som muito alto que estava incomodando. Ele decide ir até o seu vizinho e reclamar. Chegando lá, ele não esperava que seria uma mulher e fica impressionado. Ele diz que se chama Donnie e reclama sobre o som alto, mas a garota não dá muita bola para ele e fecha a porta na sua cara e liga a música novamente. No dia seguinte, Donnie vai até uma academia de luta e observa um lutador que estava treinando. Aparentemente, ele parecia ser o melhor do local. Ele conversa um pouco com o treinador, que explica como funcionava a academia. Depois disso, ele vai para o seu treino. À noite, enquanto corria na rua, se depara com um cartaz na parede, onde havia um rosto da mesma garota que era sua vizinha. Ele fica curioso e entra no local para ver. Quando entra lá, ele descobre que sua vizinha era cantora e fazia alguns shows naquele lugar. Pela manhã, ele encontra Rocky e o chama de tio. Rocky fica curioso por ele estar chamando ele de tio, mas não liga muito. Donnie começa a conversar com ele enquanto o ajuda a descarregar uma van. E agora quer que Rocky dê algumas dicas para ele melhorar os seus treinos, já que ele não quer ser seu treinador. Depois de insistir um pouco, o tio Rocky aceita e dá algumas dicas para ele. Assim ele vai embora. Um tempo depois, Donnie vai até a sua vizinha Bianca e a convida para sair. Ela aceita e eles saem para comer. Eles conversam bastante e falam sobre suas vidas. Rocky vai até o cemitério visitar o túmulo de sua falecida esposa e o de seu amigo. Lá ele senta e conversa um pouco. Em seguida começa a ler um jornal, mas para por um instante e pensa em alguma ideia curiosa. Logo depois, ele resolve ir à academia onde Donnie estava treinando. Ele cumprimenta um dos treinadores da academia e ele diz para Rocky que a oferta para ele treinar o melhor lutador de lá ainda estaria de pé, mas ele diz que iria pensar e logo Donnie aparece. Rocky o chama para conversar e diz para ele que resolveu aceitar seu pedido e agora iria ser o seu treinador, mas ele teria que se dedicar de verdade, ou não seguiria em frente. A partir daí, eles começam um treinamento, que não é nada fácil para Donnie. Algum tempo depois, Donnie vai até a casa de Bianca, onde eles conversam e se divertem. Eles já estavam bem próximos, e em um momento eles deitam no meio da sala para ouvirem música. Enquanto isso, acabam se beijando. De volta aos treinos, Donnie e Rocky recebem uma proposta do dono da academia, onde ele diz que se Donnie chegar aos 80 quilos, ele pode lutar com o lutador dele, que é o melhor da academia. Mas Rocky diz que ainda não é o momento e que ele tem que melhorar, apesar de Donnie estar empolgado e querer aceitar o desafio. Na volta para casa, enquanto eles conversavam, Rocky diz para Donnie que ele não está preparado para a luta, que o adversário dele tem mais experiência do que ele. Mas Donnie não desiste e diz que ainda tem tempo para treinar e que vai conseguir derrotá-lo. Também diz que vai morar com o Rocky enquanto estiver treinando para a luta. Rocky então acaba aceitando e eles vão para casa. Chegando lá, Rocky mostra o quarto onde ele iria ficar e em seguida conversa um pouco sobre o filho dele. Rocky diz que vai ter que sair para resolver algumas coisas e eles iriam começar o treino bem cedo.
No dia seguinte, Donnie acorda com um som de música. Ele olha a hora e estava muito cedo, então ele levanta e vai ver o que estava acontecendo. Mas pro azar dele, o tio dele já estava acordado e disse que eles já iriam começar o treino. Rock diz para Donnie que eles iriam treinar em outra academia, pois lá o adversário dele não poderia ver o seu treino. Então ele entra no carro e diz que Donnie iria correndo atrás do carro para se aquecer. Mas o que ele esqueceu de falar é que seria um longo caminho. Enfim chegaram lá. Rock apresenta Donnie para seus velhos amigos. Ele cumprimenta todos e começa a treinar. Depois de muito treino e bastante suor derramado, chegou o grande dia da luta. Chegou a hora de mostrar que todo o treino de Donnie não foi em vão. Enquanto se preparava para a luta, o treinador Pete aparece e começa a conversar com Rock. E ele fala que descobriu que Donnie era filho do Apollo Creed. E agora, aquela luta ia virar uma coisa grande, pois se tratava de uma nova estrela do esporte. Rock pede para deixar tudo em segredo, pois ele não queria espalhar essa informação. E Pete diz que vai guardar o segredo. A luta começou, e depois de alguns minutos de luta e vários socos trocados, acaba o primeiro round, e acontece uma pausa. Rock dá algumas dicas para Donnie, e a luta recomeça. Eles trocam mais alguns golpes, e finalmente Donnie nocauteia o seu adversário e vence a luta. Eles comemoram bastante e voltam para casa. Em casa, todos já estavam dormindo, mas Rock acorda e sobe para o seu quarto, enquanto Donnie fica no sofá com Bianca, onde o clima começa a esquentar. Na manhã seguinte, Bianca acaba vendo notícias sobre Donnie, onde ela descobre que o pai dele era Apollo Creed, e isso ele não tinha contado para ela. Ela fica chateada com ele, e os dois saem para conversar. Depois de conversarem, acabam se resolvendo e voltam para casa. Com a luta de Donnie e a notícia de uma nova estrela do esporte aparecendo novamente, já tinha ganhado muita repercussão, e apareceu em programas de TV, onde a mãe de Donnie acabou vendo e reconhecendo que era o seu filho. Com tanta fama, logo apareceu uma nova proposta para Donnie. Rock recebeu uma ligação de um agente que representava Rick Conlan, um grande lutador, e queria marcar um encontro para conversar sobre negócios. Eles então se encontram e discutem sobre uma nova luta, mas Rock sabe que Donnie não teria muita chance. Mas além disso, o agente queria que Donnie mudasse seu nome antes da luta para Adonis Creed, o sobrenome do seu pai, pois ele usava Johnson, o sobrenome de sua mãe. Donnie não aceita, mas o agente diz que vai dar um dia para eles pensarem a respeito. Enquanto conversava com sua namorada Bianca, Donnie fala sobre a proposta e diz que não quer aceitar, pois não quer mudar seu nome. Ele quer uma carreira criada por ele e não na sombra de seu pai. Mas Bianca acaba fazendo ele mudar de ideia. Na manhã seguinte, ele encontra Rock na cozinha do seu restaurante e pergunta a opinião dele sobre a luta. Rock diz ser uma jogada perigosa, pois vai ser uma luta difícil, mas Donnie já estava decidido, e diz para ele ligar para o agente e confirmar a luta. Enquanto eles estavam treinando, Rock acaba passando mal e é levado para o hospital às pressas. Ele já um pouco melhor, queria sair logo do hospital, pois Donnie precisava treinar. Donnie fala para ele relaxar e dormir um pouco, enquanto a médica diz que ele precisaria fazer mais exames na manhã seguinte. No dia seguinte, eles se reúnem na casa de Rock para um jantar. Eles brindam e comemoram. Logo depois, enquanto Rock estava treinando Donnie, ele recebe uma ligação, que era do hospital. Ele vai até o hospital e acaba descobrindo que estava com câncer. Ele fica meio triste, enquanto a médica tenta explicar sobre o tratamento, mas ele diz que a sua esposa tentou o tratamento e não teve resultado, então ele se recusa a fazer. Mas a médica entrega para ele alguns panfletos sobre o tratamento. Ele guarda no seu casaco e volta para a academia. Lá, ele deixa seu casaco pendurado no vestiário e volta a treinar Donnie. Mas Donnie acaba indo ao vestiário e encontra os panfletos. Ele começa a ler os panfletos e então Rock aparece e ele acaba tendo que contar tudo. Donnie quer levá-lo para fazer o tratamento, mas Rock diz que não vai. Eles acabam discutindo e Donnie não fica muito feliz. Donnie, chegando em uma casa de shows, onde Bianca iria cantar, ele encontra alguns caras que chamam ele para tirar uma foto, mas eles acabam chamando ele de um nome que ele não gostou. Então ele diz para não repetir, mas acabam ficando irritados e iniciam uma briga, onde Donnie acaba preso. Rock vai visitar Donnie, mas ele estava muito irritado com ele ainda e não queria conversar. Eles discutem novamente e Rock vai embora. Donnie é solto e ele volta para tentar se desculpar com Bianca, pois quase estragou seu show. Ele consegue conversar com ela e explicar a situação de Rock, mas ela não estava afim de conversar com ele, então manda ele embora.
Ele volta até a academia, mas ela estava fechada. Então ele se senta na porta e fica algum tempo lá. Logo depois ele volta para a casa de Rock, encontra ele e diz que não vai treinar se ele não fizer o tratamento. Se ele lutar, Rock também tem que lutar. Então Rock aceita a ideia dele. Rock então começa o tratamento, mas como combinado, manda Donnie começar a treinar. E ele começa a treinar ali mesmo no hospital. Os dias foram se passando e tanto Donnie como Conlan estavam treinando dia após dia, cada um tentando superar seus limites. Chegou o dia de uma entrevista e eles se encontram em um local e começam a responder algumas perguntas. Conlan começa a irritar Donnie, o que acaba criando uma confusão, que logo é contida. De volta ao seu quarto de hotel, Donnie conversava com Rock quando alguém bate na porta. Donnie vai ver quem é e, para sua surpresa, era Bianca. Rock deixa eles sozinhos e eles passam a noite juntos. No dia seguinte, poucos minutos antes da grande luta, Donnie recebe um presente misterioso. Ele abre e era o presente de sua mãe. Ele fica meio emocionado, mas gostou do presente. Prontos para a luta, eles vão até o ringue e observam seu adversário chegar. Enfim, a luta começa. Donnie teve um começo muito ruim, mas sobreviveu ao primeiro round. O segundo round começa e agora Donnie parece ter acordado para a luta. Depois de muitas pancadas, acontece o que todos temiam. Donnie é derrubado e fica apagado no chão, mas depois de ter sua trajetória passando pela sua mente, ele consegue levantar e se recompõe. Conlan achava que já tinha garantido a sua vitória, teve que voltar para a luta. E no último round, depois de ouvir algumas palavras de Rock, ele consegue se concentrar e enfim derruba o seu adversário, mas não conseguiu a vitória. A luta termina e Donnie não foi o vencedor, mas mesmo assim conseguiu provar o seu valor e mostrar que realmente iria fazer o seu nome. Algum tempo depois, tudo já tinha voltado ao normal. Ele e Rock vão ao que parece ser a praça da cidade e observam uma bela vista. Essa foi a história de Adonis Creed, que largou seu emprego, sua casa e toda a sua vida antiga para viver o seu sonho e construir o seu legado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. E você, largaria a vida que tem hoje para lutar pelo seu sonho?